Iniciando agora no Pimenta Linda, falando um pouquinho de colorimetria, do nosso mundo de cores. O tema de hoje vai ser falar um pouquinho de loiros. E são vários questionamentos que diariamente nós como profissionais nós recebemos. Aproveite também hoje, como ele é ao vivo, a gente consegue responder algumas perguntas. Vocês podem fazer as perguntas que a gente vai respondendo ao longo da transmissão de hoje. Falando um pouquinho de loiro, eu queria esclarecer algumas dúvidas e a principal delas é qual? Todo mundo me pergunta assim, Itaká, eu queria chegar naquele loiro, eu queria fazer um loiro perfeito, eu queria fazer um loiro platinado, por que o loiro ficou amarelo? Porque daqui 5 de lavagens, uma semana, o loiro já ficou amarelo, cor de quindim? Essas são as perguntas frequentes que a gente recebe em relação ao loiro. De repente fala, eu participei de um curso maravilhoso, eu aprendi uma técnica diferente de fazer as mechas. É ótimo, participem, se puder, façam todos os treinamentos possíveis ao teu alcance. Para quê? Para você melhorar a sua técnica nos loiros. Mas uma coisa que eu sempre ensino para todos os profissionais, nós somos metade o conhecimento que nós temos e a outra metade a ferramenta que nós utilizamos. Então é ótimo a gente adquirir o conhecimento, mas o conhecimento sem a ferramenta certa não adianta muito. Não adianta também ter a melhor ferramenta sem o conhecimento. Então aqui no Pimenta Linda a gente vai aliar os dois. A gente vai trazer para você o conhecimento mais a ferramenta. Vamos falar um pouquinho do mundo de loiros então? Eu vou dar a abordagem ao tema, vocês podem fazer as perguntas, a gente faz algum intervalo para te ajudar, né? Ter tempo de fazer as perguntas. Vou entrar um pouquinho nesse mundo do loiro então agora. A primeira questão é, como eu vou alcançar um loiro perfeito? A gente precisa entender que quando a gente faz uma descoloração, nós vamos fazer uma descoloração. Quando você descolore um cabelo, ele começa a alcançar níveis de clareamento, ele começa a alcançar níveis. Então deixa eu dar um exemplo. Sou uma japonesa, né? Eu tenho descendência oriental, todo mundo sabe que o cabelo é muito escuro, numa altura de 4, natural. E quando você inicia a descoloração, você faz a mistura do pó descolorante, aplica no cabelo, ele começa a iniciar a descoloração, o que acontece com o fio de cabelo? A gente acredita que é só misturar o pó com água oxigenada e aplicar no fio. Vamos explicar um pouquinho mais além disso. Quando eu faço uma coloração, então eu acho muito engraçado, quando eu dou um curso de colorimetria, todo mundo tem medo de usar cor com X de 40, mas ninguém tem medo de usar pó com X de 40. Então qual é a pergunta que eu quero te falar hoje? Então qual é o seu medo de usar o oxidante certo com a coloração? Então, quando você colore um cabelo, quando você vai descolorir o cabelo, na coloração, vamos entender a diferença. Na coloração, o responsável pelo clareamento é a água oxigenada e não o tom que você escolhe. Consegue enxergar a diferença? Então, vamos lá. Na coloração, a água oxigenada é responsável por quantos níveis de clareamento eu vou alcançar. Agora, veja uma situação totalmente diferente. Vou fazer um loiro agora. Então eu vou misturar o pó descolorante com a água oxigenada. A responsável por clarear o cabelo em níveis não é a água oxigenada somente, é a união do pó com a água oxigenada. Então vejam que interessante, quando uma ferramenta, que é um pó descolorante, um fabricante, fala para você que o pó descolorante clareia 7 níveis, significa que ele garante esses 7 níveis de clareamento usando um pó COX de 20, de 30 e de 40. Depois, mais a fundo, na aula de colorimetria, eu vou explicar as diferenças entre a água oxigenada. Nosso foco hoje é pó. Falando de pó descolorante, então ótimo, eu já sei que ele clareia, então isso. Qual é o pó certo, com qual água oxigenada correta que eu devo iniciar o meu loiro? Então olha só que interessante, eu quero fazer um loiro perfeito, qual é a mistura do pó, como que eu devo trabalhar, como que eu vou manusear? Então a primeira dica do dia hoje, iniciem todos os trabalhos com pó descolorante com água oxigenada de 20 volumes. Depois você vai para o de 30 volumes e se você puder evitar o pó descolorante com água oxigenada de 40 volumes, evite. Por quê? Tenta ter um trabalho um pouco mais técnico, um pouquinho mais longo, mas que você vai garantir uma saúde do fio de cabelo. Então veja que interessante. Então para eu descolorir um cabelo, para que eu consiga alcançar um bom clareamento, eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para executar o serviço. Eu preciso de tempo para diversas coisas. Quando eu uso pó descolorante com água oxigenada de 40 volumes, você perde o tempo. E além disso, vamos fazer uma brincadeira. Pó COX de 20,
é igual umas bombinhas que você vai soltando no fio. Porque quando o pó descolorante com água oxigenada entra em contato com o fio de cabelo, acontece uma explosão, onde a melanina, onde os pigmentos do cabelo, tanto os naturais quanto os cosméticos, eles vão clareando. E aí, olha só que interessante, quando eu coloco um pó descolorante com a XD30, eu estou já trabalhando com rojão. Quando eu uso o pó descolorante com a XD40, já é uma bomba atômica. Conseguiram entender a diferença? Então vamos trabalhar, agora vamos entender a nossa ferramenta. Nossa ferramenta para o loiro é qual? É o pó com a água oxigenada. Então vamos trabalhar com a ferramenta da forma correta. Iniciar o trabalho com 20 e depois finalizar com 30. Ok, para essa moda, que é a moda do loiro platinado, então vamos entender uma diferença. Nós aqui no nosso país, né, na América Latina, aqui no Brasil, na América do Sul, nossos cabelos são muito escuros. É diferente você fazer um loiro em quem já é loira. Vamos fazer loiros na realidade do Brasil, que é o cabelo 4, cabelo 5. E aí, como que eu vou fazer a mistura do pó descolorante perfeita? Esse pó descolorante com água oxigenada, ela tem que ter uma consistência mais firme. Não trabalhem com pó descolorante muito aguado. Por quê? Quanto mais água oxigenada na mistura, mais lento é o teu processo de clareamento. Lembre-se que para clarear o cabelo é a união dos dois. Então mantenha essa estrutura um pouco mais firme. Aprenda a trabalhar com ela mais firme. Por quê? Por dois motivos. Uma, você vai colocar os papéis, alumínios no cabelo da tua cliente. Isso vai criar um peso, vai criar uma temperatura. Então quanto mais grosso esse pó descolorante é, menor o risco de vazar. Sabe dar aquela bolha assassina, começar a vazar, aí cria aquele zoológico básico no cabelo da tua cliente, onça, zebra. Então quanto mais firme você fizer esse pó, menor o risco dele manchar. Segunda coisa, também, se você trabalha com uma boa ferramenta, um bom pó descolorante, você vai ter um tempo maior de clareamento, trabalhando com ele um pouco mais firme. Então, estou começando a dar umas dicas sobre a nossa ferramenta. Então escolham bem a tua ferramenta. Depois a gente vai fazer umas transmissões ao vivo, mostrando, aplicando um loiro perfeito do início ao fim, para vocês entenderem essas explicações que eu estou passando agora. Então ótimo, eu já sei agora que eu preciso de uma ferramenta, eu já sei que eu inicio essa ferramenta, iniciei os papéis. Ótimo, vou dar a primeira dica para vocês sobre posicionamento. Então eu vou falar sobre posicionamento. Então aqui eu tenho uma nuca e a gente aprende no curso de cabeleireiro a puxar mecha costuradinha, não é assim? Aí todo mundo vem, aí a gente puxa sempre nessa linha que é a horizontal. Primeira dica para não marcar. Então, ferramenta com conhecimento. Vamos falar um pouquinho de posicionamento de mecha? Sempre tentem trabalhar. Olha, eu não sou, apesar de ser japonesa, eu não sou tão boa em desenhos, mas eu acredito que dá pra entender que é uma pessoa virada de costas, tá? Não é uma haste de algodão, né, na ponta, um cotonete, né? Então é uma pessoa, vou desenhar uma orelhinha, ela tá de costas, tá? Então o normal é a gente fazer essa risca e a gente vai lá com o nosso cabinho de pente e vai lá e dá aquela costuradinha básica. Não é assim que a gente faz? É a primeira dúvida que todo mundo fala pra mim. Takai, por que quando eu faço o meu loiro, sempre nesta região fica laranja? E nesse comprimento e pontas fica um loiro bonito. Porque sempre que eu faço a mecha, fica esse alaranjadinho aqui perto da raiz. Já aconteceu isso com você? Então agora eu vou dar uma dica especial. Primeira dica, vamos trabalhar em linhas diagonais. Vamos criar uns ângulos? Por que eu vou criar ângulo? Eu não sei trabalhar em transparência ainda, Takai. Eu gosto de trabalhar ela costurada. Não tem problema, trabalhe ela costurada, mas crie um ângulo. Criando um ângulo, você não deixa aquela mecha tão marcada, tão na cara aonde saiu a mecha. Tá? Tem mecha que você fala, nossa, saiu dali. Tem mecha que você fala, nossa, essa saiu de lá. E o mais legal de uma mecha é que ela fique natural. Então, olha que interessante. Vamos trabalhar, primeiramente, a dica é em ângulo. A segunda dica é sobre o laranja que eu falei. Muita gente fala assim pra mim, Takai, eu fui fazer a descoloração, socorro, socorro, por que fica esse laranja tão próximo da raiz? Ou se eu faço um ombre hair, por que quando eu faço o desfiado, passo o descolorante, fica aquele laranja ali? Então olha só que interessante, mechas grossas
são as mechas grossas, que quando você aplica o pó descolorante, e a gente tem dois medos, né? A gente puxa a mecha, aí o medo é, vai vazar na raiz, vai vazar na raiz. Aí você aplica bastante produto no crescimento e pontas, e deixa essa área próxima da raiz com falta de produto. Então a primeira coisa é, falta produto. Quando essa região fica alaranjada, significa alaranjada dentro do papel, não quando vaza, ok? Quando vaza, fica laranja porque manchou, porque vazou. Eu estou dizendo quando você abre o papel alumínio, naquela região está laranja perto da raiz. Primeira coisa, faltou produto. Segunda coisa, está muito grosso. Começa a puxar mais fininho. Começa a fazer, mas eu gosto de fazer mecha costuradinha. Faça costuradinha, mas faça ela bem trabalhadinha. Trabalhe com mechas finas. Elas podem ser, mas Takai, eu gosto do teu loiro. Nossa, teu loiro é marcado, tá? Mas são mechas finas. Você pode pegar uma mecha fina e ela ser mais larga, mas ela não pode ser grossa. Não pode ser tora de madeira. Se for tora de madeira, essa mecha vai ficar manchada. Por quê? Porque o pó descolorante não consegue atingir todo o fio. Então, olha que interessante. É importante a aplicação. Segunda dica, para a gente tirar esse alaranjadinho daqui. A gente tem o hábito de pegar o pincel e pincelar assim. Então, vamos ter o hábito de, tudo bem, vamos pincelar assim. Mas vamos pincelar com o pincel em pé também? Porque quando eu mudo a posição do pincel, eu espalho melhor o produto. Segunda dica, quando aplicar o pó descolorante, aplique com o pincel deitado. Nunca ele assim, ó. Sabe quando você quer machucar cliente, assim, que você pega o pincel e faz assim? Não pode. Por quê? Quando você aplica ele em pé, você remove o produto. Então, aplique ele deitado. Aí você vai depositar. Viram a diferença? Depositar e não remover com o pincel. Para descolorir o cabelo, para ele atingir um loiro perfeito, a primeira dica e principal é depósito. Então, eu já tenho uma técnica, eu já entendi. Vou começar a trabalhar com a linha diagonal. Ok, esse é o nosso primeiro passo no nosso curso de loiros. Depois eu vou dar vários tipos de técnicas arrojadas de loiro. Nós aqui dentro da Academia Pimenta Linda, né, com o apoio aqui do nosso querido Cirilo, a gente vai trazer várias pessoas que vão trazer técnicas diferenciadas nos loiros. Só que é uma técnica, eu preciso aliar a ferramenta. Então eu preciso do conhecimento junto com a ferramenta. Aí ficou perfeito. Então olha que interessante. Então a primeira dúvida que a gente tem, esse laranjadinho que fica perto da raiz é mecha muito grossa e falta de produto, ok? Comece a trabalhar com a mecha mais fina e aprenda a depositar sem receio. Depois, no curso de loiro, a gente vai ensinar a usar o papel alumínio e como a gente vai fazer essas mechas ficarem rentes à raiz e não vazar o pó descolorante, ok? Feito isso, então agora eu vou começar a praticar, a usar a técnica diagonal. Vou trabalhar ela com mechas mais finas e vou aplicar o pó. Vou iniciar na nuca e vou terminar no meu topo, ok? Vou iniciar na nuca com pó com a XD 20 volumes e vou finalizar com pó com a XD 30 volumes, ok? Estamos falando de cabelos 4, na altura de 4, algum percentual da nossa população é 3, mas o grande percentual das brasileiras é cabelos numa altura de 4 a 5. E aí eu vou fazer a descoloração, vou fazer o clareamento, ok. Aí a pergunta que me fazem muito, quanto tempo dura a ação de um pó descolorante? A ação de um pó descolorante, na verdade, ele não tem duração. Você pode usar um pó descolorante, ele vai ficar por muito tempo. Se quem já usou um pó descolorante, foi lavar o cabelo de uma cliente, deixou vazar no lavatório, encostou a roupa no lavatório e teve a infelicidade de clarear a roupa. Já não aconteceu isso com você também? Então olha só que interessante, porque o pó descolorante nunca para de agir. Vejam essa parte, ele nunca para de agir. A questão é, com o tempo, ele perde a potência da ação. Ele perde o poder de clareamento, a agilidade no clareamento. Então aí, o que eu preciso saber? Então, gente, olha que interessante. Quando eu trabalho com produto profissional, eu preciso saber todas as informações técnicas. Então, olha que interessante, quando alguém te receita uma medicação, você não vai ler a bula, você não procura tudo. Então, é assim, né, quando vocês vão adquirir um produto, você precisa buscar a parte técnica do produto, descobrir todas as informações, o que esse produto faz, como ele age, qual é o princípio ativo que vai tratar esse cabelo. Porque lembra que eu falei do seu aliado? Então eu tenho a melhor técnica, mas a minha ferramenta não adianta.
Eu tenho que ter a melhor técnica com a melhor ferramenta. Aí o teu resultado é mega positivo. Então, quando eu for trabalhar com pó descolorante, é claro que todas as informações que eu estou te passando é para a gente trabalhar com grandes ferramentas. Quando eu trabalho com uma ferramenta boa, eu vou pegar todas essas informações. Ótimo, nossa! Então eu vou começar a fazer uma descoloração. No cabelo 4, comecei com 20, finalizei com 30. E depois de 40 minutos, 50 minutos, você abre o papel alumínio e tá lá, né? Aquele gema de ovo, cor de quindim, e o sonho da tua cliente era sair de lá uma modelo de passarela. E aí você não alcançou esse loiro. O que você vai fazer? Com muito cuidado, e aí você precisa de apoio de uma auxiliar, ou você vai usar a tua cliente como tua auxiliar. Ela vai colocar as mãos aqui para trás, vai segurar o papel alumínio, ou se você tiver um auxiliar, você vai pedir para eles te segurar. Você vai fazer uma coisa, você vai misturar o pó descolorante novamente, aí você pode usar com a XD 30 volumes, faz essa misturinha, aplica novamente, dá uma renovada naquele pó. Aí a minha pergunta, uma pergunta que fazem muito pra mim. Takai, tá, o cabelo não tá clareando, o que eu faço agora? Eu vou passar água, toalhinha com água, vou molhar. Posso molhar, Takai? Olha só que engraçado. Eu amo falar isso nos meus cursos, quem me conhece já sabe. Eu falo que quando você tá descolorindo o cabelo, é igual o UFC. Vocês já assistiram? Ultimate Fighting, aquele de luta até o final. Quando você está descolorindo o cabelo, você está no UFC. Você está lutando. Ninguém dá um soco e um beijinho. Um soco, um beijinho. Você soca para derrubar teu adversário. Isso é o pó descolorante com água oxigenada. Você está socando o teu adversário, você tem que derrubar ele. Não pode dar um beijinho no meio do caminho, no meio da luta. Então, quando você põe água, ai, tá caindo, tá clareando, eu fui lá, molhei, fui lá, lavei. Peraí, a água tem pH 7. Pó descolorante tem pH de 10 a 11. 10 a 11, ele tá no ringue, ele tá lutando. Ele tá dilatando a cutícula, fazendo toda a devastação da área para clarear o cabelo. Quando eu ponho uma água, eu fecho, eu neutralizo. Então, olha a brincadeira. Eu abro, eu fecho. Eu abro, eu fecho. Então, eu corto um procedimento químico. Beleza. Pus um pó descolorante, clareei, continuei clareando. Qual é o meu limite? Quem é o meu limitador? É o cabelo aguentar a descoloração. Porque se o cabelo não aguentar a descoloração, é só neste momento que eu desisto de continuar o clareamento. Então, olha que interessante. Quando que eu vou parar de descolorir um fio? Eu vou parar de descolorir um fio de cabelo somente quando ele cair. Então a brincadeira é, para alcançar o loiro que eu amo, o loiro que a cliente deseja, o loiro que vai te trazer satisfação, o fio de cabelo tem que ter uma coisa importante. Chama-se saúde, resistência. Um cabelo com resistência vai alcançar o loiro que você deseja. Não adianta nada eu conseguir. Então vamos lá. Tenho a técnica, agora eu tenho a ferramenta, certo? Mas o fio não aguenta. Então, o que adianta? O conhecimento com a técnica. Se o fio não aguentar, o clareamento. Lembra que eu falei do UFC? Nenhum lutador entra, né, num ringue, sei lá como que chama direito, né, a luta, que eu só assisto um pouco, que eu acho muito sangrento, né, não curto muito. Mas aí você vai, um lutador lá, vai eu lá lutar com o cara. Pô, eu não tô preparada, né? Eu não fiz, eu não me preparei, eu não me alimentei. Nossa, cadê meus músculos aqui para lutar? Então, a mesma coisa no fio de cabelo, para fazer uma descoloração. Esse fio, ele recebeu o que ele precisava, ele tem saúde, ele tem resistência. Então, a minha dica agora para você, cabeleireiro, que está nos acompanhando, manda aí as suas perguntas, que eu faço questão de responder, tento responder todas, mas olha a pergunta que eu vou dar para você. Sempre a gente quer alcançar tudo que a gente precisa, a gente quer alcançar o desejo da nossa cliente. Você quer, eu também quero. Mas esse fio tem resistência? É essa pergunta que você sempre deve fazer antes de fazer qualquer loiro. Legal. Então por quê? Porque hoje todo fio tem um histórico. O fio de cabelo não é o que a tua cliente fez há um mês atrás. É o que a tua cliente fez há 2 anos atrás, ainda está nesse fio de cabelo. Então, essa pergunta é, esse fio tem resistência para alcançar o loiro que a minha cliente deseja? Como que eu respondo essa pergunta? Fazendo uma coisa que quando eu fiz curso de cabeleireiro, a gente fazia muito, chamava-se teste de mecha. Eu sou cabeleireira há 17 anos.
Então você imagina, eu peguei a época do tablete não sei o que lá, que a gente não pode falar nomes, né? Peguei a época daquela coloração epóxi, mistura com água, eu fazia permanente com bigodinho. Eu acho que vocês nem sabem o que é permanente com bigodinho, mas eu fazia permanente com bigodinho. Eu posso até, mas deve ser a câmera, alguma coisa assim, parecer tão nova, mas eu não sou tão nova, né? 17 anos de profissão. Então comecei na época do bigodinho, de permanente. E nessa época usavam-se muita química com chumbo, com muita base de chumbo. E por conta disso, às vezes as pessoas usavam coloração, aquelas colorações escuras, com chumbo. E a gente ia tentar descolorir para fazer um loiro, o cabelo fervia, saía fumaça, pegava fogo, quebrava, a gente ficava desesperada. Há 17 anos atrás a gente estava iniciando com papel alumínio. Então, olha só, há 17 anos atrás a gente fazia uma coisa chamada teste de mecha. Comecem a fazer teste de mecha. Não confie no teu olho, não confie no que é te falado, porque às vezes é até na inocência. A cliente fala pra gente, eu não tenho nada no cabelo não, Takai, eu não tenho nada. Ela acha que não tem nada porque ela acredita que saiu do fio. Vamos falar um pouquinho de uma coisa que todo mundo hoje faz. Então eu falei sobre tratamento. Então olha só que interessante, eu preciso ter um fio tratado. Aí lembra que eu falei de novo da ferramenta? Lembra que eu falei de novo do conhecimento? Aí vocês vão me perguntar, Takai, o que trata cabelo de verdade? Porque eu não sei como vocês estão no mercado, mas ao longo dos anos a gente vai se cansando. São tantas marcas, são tantos produtos, são tantos vendedores, é toda marca diferente, é a cliente falando de uma escova disso, uma escova daquilo, né, um botox, não sei o que lá no fio, e a gente acaba se cansando desse mercado porque a gente para de enxergar uma coisa chamada resultado. Então a gente está aqui dentro da Academia Pimenta Linda e a gente vai trazer para vocês novos resultados. Sabe aquela coisa de você falar assim, eu tratei um fio, Takai, o cabelo não passava no teste de mecha, e agora passa. É aqui na Academia Pimenta Linda, a gente vai ensinar vocês a fazer os fios terem novamente resistência. Então vamos continuar e voltando aqui para o loiro. Ótimo. Aqui, eu tenho aqui essa raiz alaranjadinha, eu já entendi como eu vou evitar essa raiz laranja, fiz a descoloração, iniciei com 20, terminei com 30, no meio do processo eu abri o papel alumínio, eu vi que ainda não alcançou, vou aplicar novamente o pó descolorante e vou aguardar. Existe uma coisa em loiros que se chama paciência. A paciência é aliada ao loiro. Qual é o cuidado que você tem que ter? O cuidado que você tem que ter é, durante a sua paciência, não esquecer da tua técnica. Então você vai abrir o papel alumínio, viu que ainda não alcançou, testa resistência. Se o fio não tiver resistente, pare. Não adianta, fica com loiro lindo que eu chamo de loiro frozen, sabe? Que quando você escovar, vai fazer a névoa assim, né? Vai nevar no salão inteiro. A tua escova, eu de preto, cabelo enche de cabelo, a escova também. Então, loiro frozen, não. Então, resistência. E resistência não é olhar um cabelo e falar, gente, aguenta. Não, resistência é pegar no fio, testar a resistência. Aguenta? Continua. Porque não adianta fazer loiro miojo, gente. Quando você lavar, aquele cabelo fica tudo assim, ó. Tudo enrugado. Você põe a água, o cabelo enruga. Horroroso, podre, quebrado. Então, resistência. Isso tudo você já vai saber no teste de mecha. Olha que legal, tua cliente sentou, você fez o teste de mecha e nesse teste você consegue falar para tua cliente, o teu loiro vai chegar igual tal famosa. O teu loiro hoje vai ser como aquela famosa. O teu loiro hoje vai ser um loiro camomila, loiro cendré, loiro sueco, loiro verde Hulk, né? Vamos fazer umas brincadeiras assim, né? E aí você consegue no teste de mecha decidir qual loiro vai chegar. Agora, porque a gente não pode brincar na colorimetria de mãe de Ná. Eu não tenho uma bola de cristal. Eu não posso falar assim, vai ficar assim. E na colorimetria, eu não posso ficar rezando para santo. Não posso levar lá no lavatório e falar, São Pedro escurece, Santa Clara clareia. Não existe isso em colorimetria. Colorimetria é uma coisa chamada precisão. A gente precisa trabalhar com precisão. E quando a tua cliente está na tua cadeira, sentindo que você é preciso no que você faz, ela acredita em você. Então é isso que a gente precisa passar para a nossa cliente, sabe? Segurança, resultado e o mais importante, realizar o sonho dela. Então, tá tudo aqui. Fechou, fechamos aqui. Eu entendi a técnica, posicionamento, já sei como vou iniciar, já sei como vou finalizar. Agora existe uma coisa que é teste dos olhos.
que é o teste dos olhos? Eu faço uma brincadeira porque por dia, pelo Face, quem me acompanha no Face, quem me conhece da minha região, né? Eu trabalhei numa marca grande por muitos anos, né? Eu trabalhei, quem já me conhece de Joico, né? Eu trabalhei muito tempo dando aula pelo Brasil todo. E aí as pessoas vão me perguntando, ai Takai, o cabelo chegou num 7, como que eu faço? No 8, no 9, no 10? Aí minha pergunta é, o que é 7 para você? O que é 8? O que é 9? O que é loiro platinado para você? Porque se você enxergar diferente de mim, ou diferente de outro profissional, ou diferente da tua cliente, você concorda comigo que vamos ter resultados diferentes? Então, olha que interessante. Aí alguém chega e fala pra mim, Takai, 10,21, com 9,2, com 10,1, 10,2, perlê e tal. Nossa, ótimo resultado para fazer matização de loiro. Super legal. Mas uma receitinha de bolo não serve para todas as matizações. Certo? Então uma receita de bolo não serve para todos os cabelos. Eu tenho certeza que uma receita de bolo para você deu certo para um loiro, mas não deu para aquele. E não deu para aquele lá. Aí minha pergunta é, por quê? Porque nosso teste de olho. Então qual é a questão que eu vou falar para vocês agora? Quando eu inicio uma descoloração, eu gosto de explicar que é igual você andar em escadas. Quando eu ando em escada, eu ando em degrau, concordam comigo? Eu subo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Quando eu falo de coloração, de colorimetria, eu também falo de um cabelo que vai sair de um 4, que vai passar para um 5, que vai chegar no 6, num 7, num 8, num 9, num 10. E se, de repente, eu lavo esse cabelo no meio do meu procedimento de clareamento, será que eu vou alcançar o tom que a minha cliente desejava? Então, olha, eu posso ensinar todas as receitas do mundo, mas o que eu não consigo é milagre. Qual é o milagre? Se você lavar o cabelo no 8, nenhuma matização vai fazer ela chegar a 10. Aí eu vejo esses vídeos virais, né? Eu tô aprendendo um pouco, né? Eu não muito, não aprendo nada dessa parte. Eu sou japonesa, mas eu sou aversa à tecnologia, né? Aí eu vejo esses vídeos, o pessoal mostrando com máscara roxa, faz loiro com roxo, 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 roxo. Vamos, galera, vamos colocar técnica, conhecimento, ferramenta. A gente vai fazer loiro com matização. Nós vamos fazer loiros com correção. Se nós somos coloristas, nós vamos usar coloração para fazer o loiro perfeito. Gente, máscara roxa é uma manutenção que você manda para tua cliente, para ela usar de vez em quando. Mas eu vou te garantir uma coisa, se você fizer um loiro perfeito, uma matização perfeita, ela não vai usar máscara roxa. Porque máscara roxa, vocês sabem, né? Resseca muito fio, tem muitas coisas. Eu vou falar que isso é um artifício. Com conhecimento, nós não usamos artifícios. Combinado? E olha só, perfeitos. Aqui a gente já entendeu uma parte. Agora a parte mais importante, não adianta eu ter a técnica, o conhecimento, a ferramenta e parar o clareamento na hora errada. Só que lembre-se só desse detalhe, tá, gente? Se o cabelo não alcança o 10, para onde ele aguentou. Senão, loiro Elsa Frozen. Não se esqueçam disso, tá? Então, olha que interessante. Como que eu vou abrir o papel alumínio e vou identificar? Minha maior dúvida, que todo mundo sempre me pergunta, é o quê? Takai, eu não sei a hora que eu tenho que parar. Eu não sei a hora que eu tenho que abrir o papel alumínio e falar, ai, ficou bom. Sabe, você já teve essa dúvida no salão de vocês? Vocês já tiveram essa dúvida com algum cabelo? Já tiveram essa dúvida fazendo mecha 9 horas da noite com uma luz ruim e você não ter certeza se chegou no tom? Então a primeira dica é, abre o papel alumínio, não lavem enquanto não tiverem certeza. Então vocês já sabem, primeira coisa, o cabelo tem resistência, continua o clareamento. Tendo resistência, ele está saudável, agora eu vou enxergar se o tom alcançou o que eu queria, ok? Quando eu estou numa altura de 7, há um residual ainda de laranja no cabelo. Ele fica meio laranja mesmo, da cor laranja. Eu acho que de longe é algo semelhante a essa tampa. Um pouco mais claro, tá? Ele fica meio alaranjado. Quando o cabelo de 7 para 8, ele clareia um pouco mais, você vai sumir o laranja. Vai começar a ficar amarelo alaranjado, ok? Vamos dar um exemplo? Todo mundo gosta de quindim? Então, a cor de quindim. Se eu perguntar para vocês, vamos dar uma volta pela rua. Quantas loiras hoje tem cor de quindim?
E aí eu consigo, numa aula de colorimetria aqui no Pimenta Linda, tirar a dúvida e tirar esse loiro que de quindim da nossa cliente. Hoje a gente não tem tempo para tudo isso. Então vamos lá. Se você abrir o papel alumínio, chegou no 8. 8, como identifico 8? 8, gema de ovo. Parece o quindim lá da feira, ok? Quando ele sai desse 8 e vai alcançando o 9, eu vou tendo perda desse amarelo muito intenso. Ele vai ficando aquele amarelinho, mais clarinho, mais suave. Quando eu alcancei o 10, você vê que houve uma perda muito grande do amarelo. Então ele fica aquela cor amarelo palha. Sabe, uma cor de palha levemente amarelado. O 11 é o limite de uma descoloração, onde ele fica quase branco. Depois de 11, não existe mais cabelo grudado na cabeça. Combinado? Depois de 11, o cabelo cai a um corte químico e você vai enxergar o 12 e o 13 no ralo do lavatório. Se não na escova ou voando. Então o cabelo tem um limite de clareamento. Ele é até 11. Do 11 não passa, tá? Se do 11 ele passar, ele é cadáver. Vai pro lixo, vai pro esgoto, ok? Então ótimo. Aí a minha questão é, lembra que eu falei da receitinha que o pessoal passa? Aí todo mundo fala, Takai, me dá uma receita, Takai, me dá uma receita. Aí eu falo pra vocês, eu te dou a receita, mas manda foto do cabelo. Eu te dou a receita, mas me passa uma coisa chamada diagnóstico. Eu amo medicina, né? Seria uma profissão dos meus sonhos. E existe um seriado chamado Dr. House, que eu acho que vocês devem ter assistido. E ele ensina muito uma coisa chamada diagnóstico. E na nossa profissão como cabeleireiro, a gente quer tanta praticidade. A cliente chega, ela tem 1 hora para retocar a raiz, escovar, cortar, fazer a unha. E a gente esqueceu desse detalhe. E é o mais importante de todos. Chama-se diagnóstico. Coloca no papel todo esse cabelo da tua cliente, a cor natural, percentual de fios brancos, a cor cosmética, a cor desejada dela. Quando você colocar tudo isso no papel, fica tão fácil você desenhar, é igual um desenho lindo, igual uma arte. Fica fácil de você escolher o que você vai fazer. Aí olha que interessante. Takai me passou uma receita linda, maravilhosa. Ela me ensinou uma matização de um loiro, ela falou para usar umas cores e eu amei o resultado. Então olha só que interessante. Existe uma coisa que chama-se matização correta. Uma cor só neutraliza a cor exata. Então olha só que interessante. Cuidado com essas receitinhas de bolo, com essas mascarazinhas roxas que ensinam, ficar fazendo essas matização, tá amarelo, gema de ovo e fica aquele loiro lindo. Gente, isso não dura. Por quê? A realidade está nessa fase aqui, gente. A realidade está nesse nível de clareamento. Aí olha que engraçado, você tem lá essa época seca assim, né? Tem muitas queimadas. Se você tem uma fogueira pegando fogo, você precisa de uma quantidade certa de água para apagar esse fogo. Vocês concordam comigo? Então imagina que um cabelo tá pegando fogo, tá gema de ovo. Se falta água suficiente para apagar esse fogo, ele só vai dar aquela disfarçadinha, mas daqui a pouco a labareda tá ali e ele volta a pegar fogo de novo. Então olha que interessante, a matização de um cabelo é a mesma coisa. Vamos entender uma coisa, o pó descolorante entrou, explodiu, clareou, certo? A cor que ficou no fio é o que está dentro lá do cabelo. Para que uma cor tenha permanência, durabilidade, eu preciso colocar neste fio de cabelo, olha que interessante, eu clareei o cabelo, concorda comigo? Eu quero mudar a cor deste cabelo, olha que interessante. Máscara roxa não consegue mudar. Lembra que eu falei que ele é manutenção? Então não vamos confundir. Manutenção. Então, aqui ele fica como um celofane. Ele só envolve a camada da cutícula. Para que este cabelo, que está pegando fogo, ele fique amenizado com uma cor bonita, eu preciso usar coloração. Fazendo a matização com cor, essa cor entra aqui e aqui fica cor mais a cor que é o pigmento cosmético, que é a da coloração, somado à cor do seu cabelo natural, vai te dar um resultado final que vai ser duradouro. Ótimo. Eu estou falando isso quando eu paro em 8, em 9, em 10. Takai, é possível não matizar o cabelo? Sim, é possível não matizar o cabelo. Só é possível não matizar o cabelo
Quando você alcança um nível de clareamento perfeito, com cabelo saudável, aí você vai ter um loiro para sempre lindo. Essa história que é obrigada a matizar não existe. Eu vou matizar se eu desejar. Eu vou matizar se a cor que sobrar na descoloração foi indesejada. Entenderam a diferença? Então, a cor você descoloriu. Não gostei, vou matizar. Descoloriu, amei, não precisa matizar. Vejam essas diferenças. Então, olha só, aí ensinaram uma receitinha de bolo que misturava 10 alguma coisa, 100 alguma coisa, 902, 901. Aí ensinaram algumas receitinhas de bolo para você, que funcionou em alguns cabelos e não funcionou nos outros. Ok, por quê? Porque 10 só neutraliza 10. 9 só neutraliza 9. 8 só neutraliza 8. Essa é a regra. Se eu tiver que fazer uma receita de bolo, eu preciso saber aonde eu parei e como eu vou matizar. Então, se eu parei no 8, não adianta usar 10 para matizar 8. Ficou claro aqui? Fica bonito na hora. Lavou 3 vezes, o 8 apareceu. Lembra que eu falei da fogueira? A labareda tá ali, você não apagou. Tá 9, matizei com 10. O que aconteceu? Não vai durar. 10, só matiza 10. 9, só matiza 9. 8, só matiza 8. Então, olha que interessante. A partir de agora, a gente sai dos nossos famosos... Até esqueço a palavra, né? A gente faz cursos. A gente vai criando tantas receitinhas, a gente vai acreditando em tudo que a gente escuta. E lembra que eu falei da parte mais importante do conhecimento? Quando você agrega conhecimento, a técnica, a ferramenta, o produto, vocês entendem que é totalmente diferente. Então, 8 serve para matizar mecha. 9 serve para matizar mecha, 10 serve para matizar mecha. O mais importante disso tudo é saber aonde eu parei. Entenderam a diferença agora de como vou alcançar um loiro perfeito? Então, precisa disso tudo. Eu preciso ter uma visão de águia, eu preciso saber aonde eu vou chegar. Eu preciso ter uma técnica, saber como posicionar essa mecha. Eu preciso saber fazer uma coisa importante, que é a aplicação. Eu tenho que saber aplicar bem o produto. Então, vocês entenderam que um loiro é uma somatória? Mas essa somatória de coisas não vai acontecer se o fio não tiver, novamente, uma coisa que eu te falei, resistência. Você pode fazer um cabelo escuro, como o meu, ser super loiro, desde que o fio esteja tratado. Quem me conhece, olha a ponta do meu cabelo, eu não tenho ponta dupla, né? Eu tenho um fio comprido, longo, eu sou uma loira fria, que não é normal, né, em orientais. Não fiz nenhuma matização depois que eu retoquei minhas luzes, ó, já tô com uma certa raiz. Mas o que faz o meu loiro ser bonito por mais tempo? Ou o que faz o loiro de uma pessoa ser mais bonito que o da outra? É uma coisa chamada tratamento. E eu gostaria de saber, vocês estão com dúvidas de alguma coisa? Vocês estão perguntando? Eu amo responder perguntas. Então aproveitem agora, eu vou pedir até, né, para o Cirilo me ajudar aqui, a gente entrega algumas perguntas. O Pietro gostaria de saber assim, Takai, qual a solução para descolorir cabelos que têm progressiva? Então, Pietro, o problema maior hoje é progressiva. Porque antes a gente não tinha esse problema. E a minha pergunta é, lembra que antigamente os loiros de antes eram mais platinados do que os loiros de hoje? Não sei se vocês concordam comigo, mas antigamente era bem legal, era mais fácil fazer loiro. Então, para clarear um cabelo que tem algum tipo de alisamento à base de ácidos, né, progressiva, formol, o problema maior é o quê? Ele cria uma barreira, parece um plástico filme, ele enrijece a camada da cutícula e endurece. Aí o que você pensa? Você está entrando, quando você vai descolorir um fio normal, ele é fácil de dilatar a camada da cutícula. Então quando o pó descolorante ele entra em contato com o fio, a primeira fase é dilatar a cutícula. Quando você pega um cabelo natural, ele é fácil de acontecer essa dilatação. Quando você pega um cabelo que tem esse selamento térmico, ele tem uma cutícula mais resistente. Então a minha pergunta é assim, para você, sempre que você for iniciar o procedimento de descoloração, faça uma coisa chamada lavar o cabelo. Uma coisa que a gente não está habituado. A gente chega, a loira chega, ela está com pressa, a gente já senta lá na cadeira e já vai direto na descoloração. Quando esses cabelos têm esses procedimentos, a primeira coisa, lave esses fios. Se você puder usar, use um shampoo quelante, que é um shampoo
ele tira todos esses minerais pesados e os resíduos do fio. Vai te facilitar no clareamento e não vai te dar, não vai esquentar o fio durante esse procedimento. Para conseguir clarear ainda mais o cabelo com progressiva, faça muita, vou falar o seguinte, muito tratamento. Por quê? Porque eu só vou conseguir garantir que esse fio com cabelo com progressiva consiga o clareamento se ele tiver muito tratamento. Agora, é claro, tem cabelos que apresentam, com muito excesso de progressiva, apresentam ainda mais resistência. É onde ele fica muito no alaranjado. Não sei se essa sua pergunta também procede. Ele fica muito alaranjado. Então tá, se ele está muito alaranjado, eu te aconselho ao quê? Tira o excesso do pó descolorante. Então vamos lá, peguei um cabelo com progressiva, eu achei que ele ia clarear, passei o pó com 20. Tira o excesso, não penteia. Tira o excesso com pó e aplica um novo pó com a XD30. Mas lembrem-se sempre de deixar esse fio resistente. Alcançou um pouquinho mais de clareamento? Dê continuidade do fio. E o mais importante para essa tua cliente que faz e ela tem dificuldade de clareamento é ter resistência. Se o fio tiver resistente, ele vai alcançar o clareamento. Se ele não tiver resistência com muita progressiva, Pietro, né? Ele vai cair e não vai ficar loiro. A Solange Freitas então perguntou, é bom fazer uma reconstrução antes de clarear? É muito importante isso que você acabou de perguntar. Boa noite, obrigada pela pergunta. Tratamento antes, com certeza. É até bom essa pergunta, porque agora eu vou dar uma continuidade. Olha que interessante. Toda vez que você fizer um loiro, comece a trabalhar com pacote de loiro. Como que funciona esse pacote de loiro? Nós temos o hábito de trocar de roupa, de escovar os dentes, de tratar bem a pele, mas nós não temos o hábito de cuidar bem dessa estrutura que chama-se fio de cabelo. Quando você come, quando você toma uma água, quando você respira, teu corpo faz todo o seu procedimento para acontecer o nascimento e o crescimento dos fios, certo? Só que o que acontece? O cabelo nasceu, ele é uma estrutura morta. Ele não consegue mais receber daqui, lá do fundo, nutrientes até a ponta. A partir daí, esses nutrientes no nosso fio de cabelo só são absorvidos através de tratamento cosmético. Então, ótimo. Quando eu vou tratar esse fio antes de fazer loiro? Crie um procedimento, um pacote dos seus loiros, né? Do blonde, do Perfect Blonde. Por quê? Você vai fazer um tratamento, você vai iniciar com esse tratamento. Você vai fazer uma reposição de aminoácidos. Depois do intervalo, com esse tempo que a gente vai ter pequeno, eu vou entrar um pouquinho falando de aminoácido, de como a gente vai tratar o fio efetivamente. E não com as máscaras que a gente está acostumado a aplicar e não funcionam. Então eu vou explicar depois do intervalo como a gente vai tratar bem do fio de cabelo. Eu tiro mais as suas dúvidas. Então ótimo. Quando que eu vou fazer o tratamento? Façam sim, antes de fazer o loiro. Se você até desejar, você pode pegar, eu acho que foi Solange que me perguntou isso, você pode pegar e fazer o tratamento no dia do loiro. Ou um dia antes, o dia que antecede o dia das mechas. Só não faça o tratamento hoje e peça para tua cliente vir daqui 3 dias. Por quê? Porque esse cabelo vai vir muito sujo. Pode vir com resíduos de leave-in, de silicones, de olhinhos, né, que não são muito bons e que vão te atrapalhar no clareamento. Então fala para ela, vem fazer um tratamento um dia antes ou no mesmo dia do loiro. Fazendo isso, você vai garantir 2 coisas. Primeiro, que ela vai usar um produto profissional no cabelo que vai trazer resistência para esse fio. Segundo, olha que interessante, fazendo o tratamento com você, você sabe que esse fio está recebendo aminoácido e tratamento de verdade. Terceiro, lavando o cabelo dela, você vai evitar uma coisa chamada aquecimento. Já ouviram falar de aquecimento? Já tiveram algum aquecimento? Algum momento que o pó descolorante vaza do papel alumínio? Pois é, então, lavando o cabelo dela antes, olha que interessante, você já vai evitar aquele esquente durante. E olha que interessante, vamos falar um pouquinho só, vou aproveitar agora esse tempo antes do nosso intervalo, para falar um pouquinho de reposição de aminoácido. Então tá bom, vou fazer um tratamento antes. Mas qual tipo de tratamento vocês vão oferecer para a tua cliente? Eu acredito que vocês já devem ter feito essa pergunta. Sakai, qual tratamento você vai me indicar então que vai garantir uma coisa chamada resistência? Olha que interessante. Eu vou indicar para vocês, quando vocês estiverem neste momento, né, precisando tratar um fio de cabelo, eu vou indicar um produto chamado 4 Deep Types.
Esse produto chamado Ford Eptypes, ele tem aminoácidos de tamanho molecular de 400 a 800 Daltons. Perfeito, de 400 a 800 Daltons, mas para que serve o Dalton? Eu já vi uma brincadeira, por exemplo, que falaram que o único Dalton, eu dou cursos, né, por todo o Brasil, né, e eu tava lá na minha região, na minha cidade, até vou dar um oi aí para os meus conterrâneos de Mogi das Cruzes, né, a gente tava dando um curso, e uma cabeleireira brincou comigo, Takai, eu perguntei para o fornecedor de cosmético quantos Daltons tinha a molécula do produto dele. Aí ele respondeu brincando, olha, se servir, eu conheço um Dalton que é o meu vizinho. Se você quiser, eu dou o tamanho dele. Serve esse Dalton? A gente fez essa brincadeirinha que eu achei o máximo. Mas, gente, para tratar um fio efetivamente, para você garantir resultado, para garantir que uma mecha que não passou no teste hoje, passa no teste daqui uma semana, ou passe no teste daqui 4 aplicações, eu preciso de um produto que realmente trate o fio efetivamente. E a minha pergunta é, a interrogação que fica no ar, Takai, qual o produto que trata? Takai, eu já usei todos que você imagina. Então, quando eu falei do Ford Eptypes, é um produto que tem os aminoácidos que o cabelo tem uma coisa chamada bioafinidade, ele é biomimético, ele é semelhante ao teu fio de cabelo e o mais importante, ele está no percentual de eficácia. Então, ele garante que na primeira aplicação, o Ford Eptypes vai reconstruir esse fio de dentro para fora. E a molécula, quando eu falei de Dalton, Dalton é a medida para a molécula, para átomos. Quando eu falo de aminoácido, estou falando de tamanhos moleculares. Então, olha que interessante. É bem legal eu falar, a gente vai, com certeza o Cirilo, né, vai marcar aqui com vocês no Pimenta uma aula de tricologia e química. E eu vou muito a fundo em cima disso. Aí vocês pedem para ele a aula de tricologia e de química, que eu vou falar muito sobre isso. Mas só o basicão para a gente entender agora. Quando um fornecedor for lá no teu salão, bate na porta, pergunta para você, quer conhecer meu produto? Você vai fazer algumas perguntas básicas para ele. A primeira é, qual o pH? Vamos falar de pH rapidamente? Qual o pH ideal dos nossos produtos cosméticos para os fios de cabelo? O pH ideal é de 4,5 a 5,5. Ele pode ser até um pouco abaixo disso, mas nunca acima disso, ok? Depois, na aula de tricologia, eu explico o porquê. Mas são perguntas básicas que já vão te ajudar a saber se o produto tem uma boa procedência. A segunda pergunta é, o que tem na fórmula que garante a reconstrução? Então, eu faço um monte de brincadeira. O produto pode falar que é a água mineral de Foz do Iguaçu. Eu fico brincando que quando eu vou na feira de cosmético, parece que eu estou indo na feira mesmo, sabe? Porque vai lá, tratamento de banana, de mandioca, de quiabo, pode ter o que for. Mas se não tiver uma coisa chamada proteína, queratina, não trata o cabelo. Então olha que interessante. Tá, Takai, mas eu já fiz cauterização de queratina, eu já comprei aquela ampola de R$1 da farmácia, pô, já usei um monte de queratina que deixa o cabelo duro, que parece até que quebra, que parece que vitrifica o fio. Sim, tem queratinas ruins e tem queratinas boas. Como que eu vou saber se a minha queratina é boa? É pelo tamanho molecular, gente. Então existem aminoácidos queratina com tamanho molecular acima que o cabelo não consegue absorver. Uma queratina boa, um aminoácido bom, ele tem que ter o tamanho molecular abaixo de 2.500 Daltons, que é o tamanho da medida da molécula. E muitas queratinas comercializadas, principalmente aqui no Brasil, tem a queratina no tamanho de 20.000 Daltons, ou seja, é quase 10 vezes mais do que o teu cabelo consegue absorver. É quase uma bola de vôlei querendo entrar no buraquinho que passa grão de areia. Entenderam a diferença? Então, quando a queratina deixa um cabelo duro, rígido, ele não está tratado, ele está do lado de fora. Entenderam a diferença? Então, o aminoácido, quando eu falo que esse Ford Eptypes, que vai conseguir reconstruir de verdade o fio de cabelo, ele tem a molécula de 400 a 800 Daltons. Legal, Takai, maravilha, ele tem o Dalton que eu preciso. Só que o mais importante, no percentual de eficácia, ele garante que na primeira aplicação, esse fio vai mudar a estrutura dele, ele vai se recuperar. Então é isso que a gente precisa no mercado, a gente precisa de produto que realmente faça aquilo que eu necessito, que faça aquilo que a minha cliente necessita. Então sim, Solange, trate antes, trate durante. Então eu tirei as mechas, tirei o papel alumínio, preciso tratar. Essa é a melhor hora de tratar o cabelo, trate agora. E olha só que interessante essa dica eu vou dar para vocês. Todo mundo, sendo profissional, a gente consegue ter dias bons e dias ruins. Dias que a gente acerta e dias que a gente erra.
Quantas vezes você já fez um loiro que quando ela virou as costas assim, você se sentiu decepcionado? Nunca aconteceu isso com você? Poxa vida, eu podia ter sido melhor. Poxa vida, podia ter dado o meu melhor. Por que eu lavei antes? Por quê? Já aconteceu isso com você? Acontece isso comigo até em curso, não é? Às vezes eu não estou satisfeita com a situação. Então olha que interessante. Quando você faz esse loiro perfeito, você iniciou tratamento, fez o loiro, fez o tratamento durante o loiro. A primeira lavagem dessa tua cliente tem que ser, sabe aonde? No seu salão de beleza. Por quê? Qual é a pior lavagem de um loiro? Bem, eu sou loira. A lavagem mais drástica de um loiro é a primeira lavagem depois que você está loira. Parece que o cabelo vira um bombril. Você vai passar a mão, não passa os dedos, aí sai as lágrimas, aí o cabelo caiu, quebrou. Gente, a primeira lavagem depois do loiro é a mais dura, é a mais complicada. Lave esse cabelo no seu salão. Aí olha que legal. Se ela lavar o cabelo no teu salão, você vai ter a oportunidade de corrigir alguma falha. Você vai ter uma oportunidade, de repente, você fez uma zebrinha, uma onça. Eu lembro de uma pessoa lá de Piracicaba, até, né, eu espero que eu vou até tentar depois marcar ele para assistir esse vídeo agora, que ele falou assim para mim num curso um dia, né, ele falou assim, Takai, mas e quando a gente faz um zoológico na cabeça da cliente? Porque tem vezes que você não dá conta de fazer só a onça, você faz a onça, a zebra, o tigre, né, você faz todos os bichos na cabeça da cliente. O que você faz nessa hora? Aí, um dia ele brincou comigo, eu achei isso ótimo. E é verdade. Já pensou se você deixou uma oncinha e você despercebido? Ela foi embora. Nessa primeira lavagem que ela fizer no teu salão, você consegue corrigir essa oncinha. Você consegue corrigir essa pintinha. Eu acredito que até agora, vocês vão até acabar me perguntando uma coisa chamada apagar a raiz. Takai, como que eu vou fazer para apagar a raiz? Essa resposta eu vou dar para vocês depois do intervalo, ok? Como que eu vou apagar a raiz, como eu vou tratar o fio efetivamente, vou dar algumas dicas. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta em alguns instantes para estar dando continuidade. Façam mais perguntas, vou dar uma olhada em todos os comentários, porque daí o que eu vou fazer? Eu faço um mix e respondo tudo isso após esse intervalo rápido que a gente vai fazer. Eu espero que vocês estejam curtindo, gostando muito, né, do tema hoje, do Pimenta Linda, e que eu estou muito feliz, né, de estar aqui dividindo um pouquinho com todo o Brasil. Quero agradecer, né, todo mundo, as perguntas, todo mundo assistindo. E vamos lá, vamos continuar então aqui. Foi feita algumas perguntas sobre matização. Como que eu vou matizar para ficar para o bege, para o pérola? Bem, é claro que para conseguir fazer uma matização perfeita, é aí onde a gente precisa de uma aula de colorimetria, porque a aula de colorimetria vai conseguir fazer você identificar os tons. Como a gente ainda não chegou nesse tempo, né, porque a gente logo a gente vai passar a grade de programação de cursos ao vivo dentro da Academia Pimenta Linda, eu vou dar algumas dicas de como direcionar os tons de mecha. Então vamos lá, uma coisa que eu acho lindo, a gente precisa aprender no nosso mercado, no nosso meio profissional, é criar nomes. E eu acho lindo a gente fazer nomes para os nossos loiros. Loiro bege, loiro sueco, loiro dourado, marrom, mahogany, cor de madeira do Pará, sabe? Essas brincadeiras são ótimas, por quê? Você vai criar uma identidade para o que você faz. Você vai criar uma marca, você vai fazer a tua cliente se sentir única, senão a sua cliente vai começar a se sentir igual uma pastelaria, só tem sabor de queijo, pizza e carne. Então, mais legal do que isso é você conseguir levar para a tua cliente uma coisa chamada customização de cor, uma coisa chamada ela se sentir única, uma coisa chamada ela saber que o loiro dela, para ela é especial, para ela é único. Se toda receitinha de loiro você faz, é a mesma receita para todos os loiros? Não, vamos fazer receitas diferentes. Então a pergunta foi, uma das perguntas, a gente reuniu uma parte delas para fazer um resumo. Quando eu falo de loiro bege, então vamos iniciar aqui algumas diferenças. Loiro pérola, loiro, vamos falar um pouquinho de uma coisa chamada platinado, ok? Galera, platinado não é cor de rato. Tá? Eu tô muito feliz que a cor de rato, de esgotinho, sabe que você vê assim naqueles relances, saiu da moda. Porque eu pegava, às vezes eu tava na fila de um banco, tava andando no shopping, aí eu olhava aquele loiro, falei,
Meu Deus, mas gosto não se discute, né? Então, né, olhando aquele loiro, metade da cabeça cor de rato, a outra metade gema de ovo. E aí o que você faz, né? Nessa situação é muito dura. Por que que ficou desse jeito? Máscara roxa, ok? Máscara roxa deixa o fio cor de rato. Aí você fica metade rato, metade gema. Por quê? Porque a máscara roxa, lembra-se do que eu expliquei? Manutenção. Não serve para corrigir o teu loiro. E aí, você tem vários tons. Você fez um arco-íris na cabeça da tua cliente. Você fez mecha 8, 9 e 10, ou você fez a mecha 10 e ela chegou com cabelo, gema de ovo. Primeiro eu preciso corrigir essa gema de ovo para depois eu fazer a minha mecha 10. Ficou claro aqui? Primeiro eu corrijo o histórico que a minha cliente tem para depois eu chegar no 10 que ela deseja. Então olha que interessante, eu faço essa brincadeira em curso e aula prática que o pessoal adora. A gente vai fazer as mechas na nossa cliente, aí você chega nela e fala assim, olha, porque as mechas, aí você puxa a mecha. Porque a mecha que eu fiz, olha, essa mecha ficou 10. Só que quando você solta, o cabelo tem um histórico. E você, para você deixar esse loiro bonito, corrija primeiro o histórico. Corrija primeiro essa cor indesejada que está no cabelo. Depois, você chega então no 10. Tudo bem? Aí olha que interessante então. Como que eu vou matizar? Como que eu vou corrigir e deixar isso perfeito? Então eu tenho, quando eu tenho um cabelo 8, 9 e 10, então vamos imaginar o seguinte, não tem como uma matização ser única. Se eu expliquei agora na aula anterior, no primeiro bloco, que uma matização 10 só funciona no 10, ele só faz cócegas entre 8 e 9. Se eu faço uma matização para o 9, eu escureço um pouco o 10 e faço cócegas no 8. Se eu faço a matização no 8, eu vou escurecer o 9 e o 10. Entenderam aqui? Então olha só, a cliente chegou com histórico, corrija o histórico. Depois eu faço a mecha 10, que ela deseja. Aí quando você soltar, vai ficar um resultado tão lindo que você não vai precisar mostrar a última mecha que foi você que fez. Eu faço essa brincadeira porque eu já tive salão de beleza por 7 anos. Eu acredito que vocês dentro do salão, nunca aconteceu de vocês pegarem e falar assim, ó, olha a mecha que eu fiz, ó, tá bonita. Então a gente vai fazendo e uma hora vai ficar lindo. Não aconteceu isso já com vocês? Já aconteceu isso comigo, eu já fiz isso já. Isso eu fiz isso até em curso também. Então, olha só que interessante. Como que eu faço as matizações corretas? Para que a matização seja correta, eu vou dar uma indicação de nível de clareamento. Bacana por aqui? Quando eu quero um tom bege, bege é um tom bonito, é um tom neutro. É um tom que ele nem fica muito dourado, nem muito platinado, nem acinzentado. O bege, na minha opinião, é uma das cores que eu mais gosto, porque fica uma cor muito chique, né? Uma cor muito bonita, uma cor muito natural. Para que essa mecha fique no bege, que você gosta, pare o clareamento numa altura de 9, ok? Pare o clareamento numa altura de 9. O que eu vou usar para matizar este 9? Algo que contenha no fundo do pigmento, que ele venha da origem de irisado, o violeta, 9,2, 9,21. Você pode usar 10,2 com 9,11, um perlê, para quem já me conhece de outras marcas. Você pode estar usando 9,21, como expliquei, e aí você consegue esse bege, tá? Então você precisa de algo que tenha em sua formulação violeta, ok? Para você alcançar o bege. Precisa parar o clareamento no 9. Tá, eu quero uma cor perolada. Ou na minha época, há 17 anos atrás, eu chamava o pérola de champanhe. Que eu acredito que muita gente chamava assim. E numa altura de 10, eu vou continuar usando ainda o fundo violeta. Mas numa altura de 10. Então aqui eu vou usar 10,2, se quiser pôr uma pitadinha de perlê, pode. Vou usar o 10,2 ou 10,21 de algumas marcas. E aí eu consigo fazer, olha que interessante, um é bege, um é pérola. Para ficar pérola, o que eu precisei fazer? Na descoloração, estava em 9, essa descoloração alcançou o 10. Então 9, matizei com 9 e ficou bege. Quando eu cheguei no 10, matizei com 10 e ele ficou o champanhe, o pérola. Ok, vamos falar um pouquinho de platinado?
Quando eu falo que eu quero um tom platinado, ele já é um tom que puxa para o acinzentado. Essa é a história do platinado. Então, quem me conhece sabe da minha receitinha do 10-1, 10-2, perlê e tal. Mas olha que interessante. Quando eu faço platinado, eu tenho uma tendência a cinza. Mas olha o cuidado que eu tenho que ter. Cinzas, matizar cabelo loiro com cinza, você corre o risco de deixar essa mecha verde, ok? Então não trabalhem somente com cinza. Mesmo que você use o cinza, põe um pouco de pérola, dos pérolas que eu estou ensinando vocês. Então, para fazer esse platinado, trabalhe com 10.1, mas use um pouco de 10.2, para que esse platinado fique lindo, duradouro e nada verde. Porque de platinado para Hulk não é muito legal, né? Então, platinado desse jeito. Eu sei que aqui eu não consigo explicar tudo sobre matização, mas na aula de colorimetria, foco em loiro, daí a gente vai conseguir explicar todas as matizações perfeitas, tá ok? Mas aqui é só pra gente ter uma ideia. Perguntaram também um pouquinho pra mim sobre, fizeram essas perguntas agora, né, no Pimenta Linda, na página, e me questionaram em questão de, então qual o tratamento que realmente vai cuidar do fio e vai conseguir fazer, estão me perguntando sobre a Takai Sasaki. Vou falar rapidamente aqui só pra gente entender dessa marca que a gente criou, só que tem várias outras perguntas que foram colocadas e a gente vai fazer uma enquete única. Vou dar uma apagada aqui, vou estar chamando a Luciana para estar colocando essas perguntas em pauta, para eu conseguir responder todas e deixar vocês satisfeitos no dia de hoje. Então vamos lá, vou falar a Luciana, ela vai vir aqui e vai fazer as perguntas para mim. Olha, tem muitas perguntas. As principais, elas estão agora perguntando sobre, dizendo que querem mais cursos com você e falando sobre os produtos, tá? Qual o shampoo que você havia mencionado, né? Que é o Thermal Clean. Eu acho que você poderia mostrar, tá? Eu posso pegar aqui pra você. Thermal Clean. Pessoas falando do Mizu também. Os produtos Takai Sasaki, né? A Juliana tá perguntando, a Ingrid tá perguntando. Já tem pessoas aqui, pergunta no Face, Takai vem pra Jundiaí, e aqui tá bombando, tá? Então eu queria que você falasse um pouco, além da cor, porque nada como realmente o tratamento, né, Takai? Claro, então agora eu vou aproveitar e vou terminar essa parte, um pouquinho dos aminoácidos que eu expliquei, então, aliado ao tratamento. Gente, aproveite, bebam, suguem, tudo, porque essa mulher é a melhor, tá? Obrigada, gente. Obrigada, então, Takai. Obrigada pelo carinho, pelo apoio, que esse é essencial. Então, em relação à matização, acho que já foi algo bem interessante. Eu espero que eu consiga tirar um pouquinho dessas suas dúvidas em relação à matização. Lembra que eu falei, eu vou falar do tratamento agora. Aliado ao tratamento, eu vou dar só uma dica de apagar a raiz, ok? Que eu tinha prometido para vocês dar esse questionamento sobre apagar a raiz. O que é apagar a raiz? Gente, vamos tomar um cuidado. Então, vou falar de duas coisas. Apagar a raiz, depois eu já falo dos aminoácidos. Falando de apagar a raiz, gente, é quando... Lembra que eu fiz a brincadeira do zoológico, da zebra, da onça e tal? Então tá, eu deixei várias... Vamos fazer de conta que a gente deixou várias manchinhas, várias pintinhas no cabelo da nossa cliente. E aí o que eu vou fazer? Nossa, com essas manchinhas no couro cabeludo, aquelas manchinhas que ficou. Aí sim eu vou usar a técnica de apagar a raiz. Gente, qual é o cuidado que eu tenho que ter? A partir do momento que eu decido a técnica que eu vou usar, não é todos os cabelos que eu vou apagar a raiz. Se a minha cliente já quer uma raiz apagada, uma raiz natural, neutra, faça as mechas longe da raiz, para você não ter que depositar cor no cabelo. Então toda vez que você deposita cor no fio, você modifica a estrutura do fio. E aí você não tem mais um fio virgem para clarear. A partir daí você tem um fio cosmético, uma cor cosmética. E aí muitas das manchas que acontecem, que eu acredito que já aconteceu com você, já aconteceu de você passar um pó descolorante, na raiz fica loira, na ponta fica loira e no meio fica laranja. Já aconteceu isso com você? Sabe por que esse meio ficou laranja? Porque nesse meio foi decapagem, não foi descoloração. Nesse meio você tirou uma raiz apagada. Então a primeira dica é, não apague todas as raízes. Você só vai apagar a raiz se você manchar, se acontecer um erro. Do contrário, a minha cliente gosta de raiz apagada. Então, a sua cliente gosta de mecha longe da raiz.
Faça as mechas longe da raiz, aí você não precisa apagar a raiz. Eu só vou apagar a raiz se necessário. Qual é a cor que eu vou usar para apagar a raiz? Tá. Nós temos uma pequena dificuldade aqui no Brasil, porque nós adaptamos colorações europeias no Brasil. E colorações europeias são tendenciosas a serem quentes, tons muito quentes, amarelo, laranja. E isso vai de contra o gosto de nós brasileiras, que nós amamos tons frios. E aí é muito difícil indicar uma cor para apagar a raiz que fique tão neutra e tão natural. Qual é a dica que eu vou dar para vocês hoje? Para apagar uma raiz, vocês vão trabalhar com tons na altura de 4, numa altura de 5, tá? Pode até chegar numa altura de 6. Qual é o volume que eu vou usar? Use volume de 10. Então você vai usar uma cor. Eu vou indicar, infelizmente, a base, porque a gente não tem em colorações que tem de origem europeia, todos os tons são muito quentes, tá? Mesmo as bases são muito quentes. Então use tom 10. Se você já usa colorações americanas, né, ou da Argentina, que tem um fundo de pigmento azul, dê preferência para essas bases frias, para fazer, para apagar essa raiz, ok? Aí eu vou usar 4, 5 ou 6 costas de 10 e vou estar apagando essa raiz da minha cliente quando manchar, ok? Essa é a minha dúvida, essa é a questão que eu queria falar no segundo bloco, antes de iniciar as respostas da enquete aí. Então vamos lá. Dando continuidade sobre tratamento, a gente ainda vai dar uma aula de química, uma aula de tricologia, mas deixa eu falar um pouquinho de uma coisa chamada tratamento e resistência. O Pietro, no primeiro bloco, perguntou como que eu faço para clarear um cabelo que tem progressiva. Então, Pietro, qual é o maior problema, né? Eu acho que hoje, deixa eu falar uma coisa que agora eu vou estar tocando em algo muito delicado, chamado progressiva, botox e selagem. Eu vou contar para vocês que 80% das mulheres que procuram esse serviço não precisavam desse serviço, se elas fizessem uma coisa chamada tratamento, ok? Por quê? Pessoas que realmente têm um cabelo crespo, cacheado, ela acaba precisando relaxar e alisar e acaba adotando as escovas térmicas, ok? Então, mulheres, cabeleireiros, clientes finais, pensem antes de fazer a progressiva. Porque às vezes, com um tratamento, você consegue o resultado que você queria. Não estou falando de ondas, estou falando de tratamento, ok? Então, olha o cuidado que eu tenho que ter. Existe uma brincadeira muito assim, que eu falo assim, eu vi uma outra enquete, Takai, eu tenho alisamento, dá para eu ser lisa e loira? Poxa vida, é meio difícil. Só com muito tratamento você consegue ser lisa e loira. Eu sou japonesa, mas eu tenho cabelo ondulado, cacheado. E eu usava tioglicolato de amônia antes. Eu usei tioglicolato de amônia por praticamente 15 anos, direto. E eu era loira, mas não tão loira como eu sou hoje. Por quê? Porque existe um limitador que chama-se resistência. Então, se eu quero ser loira, eu quero ser loira, mas eu quero fazer progressiva, Takai. Como que eu vou proceder? Faça menos, não faça tanto, né? Tenta dar uma intercalada, tenta dar uma pausa. Por quê? Para eu conseguir alcançar o loiro tão desejado. Se você faz loiro hoje, no mês seguinte progressiva, no outro mês progressiva, no outro mês progressiva, no outro mês progressiva, eu vou encapando esse fio, eu vou selando, eu não consigo ser loira de novo. Entenderam? Então você quer ser loira e quiser fazer progressiva, faça 2, 3 ao ano só. E dê prioridade em ser loira e dê prioridade em tratamento. Entenderam a diferença que eu vou fazer? Então, 80% das mulheres hoje conseguiriam solucionar o fio de cabelo fazendo tratamento no salão. Que é a famosa hoje, a gente está usando hashtag reposição de aminoácidos, reposição Takai Sasaki, hashtag Takai Sasaki no Face. E agora aqui, né, no Pimenta Linda, vocês vão ter acesso a tudo isso. O mais importante disso tudo é o quê? É levar algo para você em especial, chamada resultado. Então, lembra, Pietro, que você me perguntou? Takai, como que eu clareio o cabelo com progressiva? Qual é a questão? Então vamos educar a nossa cliente? Não faça todo mês, não entre em desespero, né? A cliente cresce um pouquinho da raiz, ela já quer fazer progressiva. Cresce 2 dedinhos, ela já quer fazer progressiva. Vamos dar um tempo, vamos dar um espaçamento, né? Para fazer essas químicas. Você não quer priorizar ser loira?
Então vamos trabalhar com mais calma aí. E nesses intervalos eu vou oferecer um bom tratamento e você vai conseguir levar o teu cabelo por mais tempo. Olha que legal. Quando eu faço o tratamento, olha que interessante. Isso que eu vou explicar vai ser uma coisa única, duradoura e vai levar muito tempo. Olha que interessante. Toda vez que eu faço uma química no fio, uma descoloração, uma coloração, um alisamento, a perda de uma base. Então, vamos imaginar que esses círculos, eu perdi massa de proteína nesses pedaços que eu abri. Então, eu fiz uma descoloração, fiz uma explosão, aí hoje eu colori, fiz outra explosão, aí hoje eu fiz um não sei o que, hoje aconteceu isso. Então, você imagina que o fio de cabelo, ele tá lá no deserto Saara, 44 graus, com fome, olha, cheio de buraquinhos, oco. Aí, ele tá lá no deserto. Ele tá precisando o quê? Preencher esses buraquinhos. Porque ele tá no deserto, mas ele quer ser loiro ainda, não é? Aí, a gente acha que fazendo os alisamentos térmicos, eu vou... Lembra que eu falei de encapar? Eu vou enrijecer essa camada da cutícula. Então, olha que interessante. Eu estou no deserto do Saara, com fome, com sede. E agora, ao invés de alimentar, eu coloquei um casaco de couro. Viram que interessante? Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Então, quando eu vou atrás... Então, vamos entender uma coisa. Escova progressiva. Para que serve uma escova progressiva? Para deixar o seu fio mais liso. Entenderam a diferença? Escova progressiva, mais liso. Não é mais tratado. Não é mais hidratado. Conseguiram entender essa diferença? Então, essa é uma diferença básica que a gente fica brincando. Por quê? Se eu entender para que cada química serve, eu vou entender como usá-la da forma mais correta. Então, olha que interessante. Tratamento eu devo usar diariamente. Escova progressiva é quando eu quero um cabelo mais liso e não um cabelo mais tratado. Conseguiram entender a diferença? Então, olha só que interessante. Então, olha só. Eu tô lá no deserto do Saara, 44 graus, o fio todo oco, precisando de nutrição. Em vez de dar nutrição, eu fechei, encapei esse fio de cabelo. Quando você encapa o fio, enrijece a camada da cutícula, dentro ele continua ainda oco. Qual é a pergunta que eu vou fazer para vocês? Como está ficando o cabelo hoje das pessoas? Ele está ficando grosso na raiz e fino na ponta. Por quê? Porque em vez da gente tratar, estamos fazendo o quê? Selamentos. Não é que o selamento é ruim, ele não trata o fio, ele vai deixar ele mais liso. Não esqueçam o nome, escova progressiva. É para deixar o seu fio mais liso. Entenderam essa diferença? Então, olha só. Aí, o fio tá oco. Ele tá oco, mas ele tá mais liso. Entenderam o que aconteceu? O fio oco mais liso deixa próximo da raiz mais grosso e no comprimento e pontas mais fino. E é assim que as pessoas estão ficando hoje, nos dias de hoje. Então, olha que interessante. Quando eu falei para você, Pietro, que eu preciso tratar o cabelo, quando eu falei que eu preciso fazer esse tratamento, significa que um fio oco é muito difícil de você conseguir um clareamento e ainda ele manter a resistência. Viram a diferença? Então, olha só, eu tenho um cabelo que ele está oco, correto? O que eu falei na aula anterior? Que eu preciso de reconstrução. Eu preciso de uma reconstrução à base de aminoácidos que tem o tamanho molecular pequenininho, que quando ele entrar dentro do fio, ele vai fazer parte do fio de cabelo. Então, olha que interessante. Na aula de tricologia, a gente aumenta ainda mais toda essa história. Então, a partir daí, o que eu fiz? Cansada um pouco desse nosso mercado, que todo mundo fala que faz isso, faz aquilo. Eu acredito que você também, que está me assistindo aí, também ficou cansado de produtos que prometem isso, o produto promete aquilo, e o produto faz isso e faz aquilo. Mas lá no vamos ver, na hora que eu preciso do resultado, você às vezes não acha o resultado esperado. E aí que eu vou explicar um pouquinho, básico, rapidamente, de como a gente vai tratar esse fio. A gente criou uma linha chamada, leva o meu nome, que é Takai Sasaki, trouxe princípios ativos de tecnologia, vem mesmo, o princípio ativo vem do Japão,
dos Estados Unidos. A gente aliou essa tecnologia para desenvolver um produto que garante percentual de eficácia, o que você precisa para alcançar o resultado esperado. Então esse produto ele vai vir e vai fazer o preenchimento do fio por dentro. Preenche por dentro, aí você faz a progressiva por cima. Porque daí dentro está preenchido e ele está mais liso. Entenderam a diferença? Tá, beleza. Mas hoje a mulher já veio com a progressiva no fio. Será que esse tratamento vai absorver? Vocês já perguntaram isso? Né? Será que eu preciso de usar um shampoo, aquele, sabe, multiação? Aquele shampoo que abre a cutícula, que dilata, né? Para ver se o aminoácido entra. Olha que interessante. O nosso aminoácido é tão pequenininho que mesmo com ele selado, com a cutícula fechada, o cabelo consegue absorver o produto. Então essa é a nossa garantia. É isso que a gente fala. Quando a gente fala hashtag Takai Sasaki, é isso que a gente está tentando oferecer para o nosso mercado. Diferencial, resultado. Lembra que eu falei da técnica do conhecimento? E aí, a partir daí, técnica mais conhecimento, surgiu um produto. Esse produto tem um nome que chama-se Takai Sasaki. Vamos falar um pouquinho do Thermal Clean. Thermal Clean, quando me perguntaram de um shampoo, eu falei sobre o Thermal Clean. Thermal Clean é um shampoo, é um higienizador, na verdade, ele é líquido, tem bases de águas termais, vocês sabem os benefícios de água termal. Dentro dele tem os aminoácidos, tem um tratamento. Você vai colocar no Thermal Clean, no shampoo, o nosso suplemento capilar, vai adicionar medidas iguais para fazer a primeira lavagem desse cabelo. Quando a gente desenvolveu a união desses dois, criamos um equilíbrio que é uma balança. Essa balança, ela tem dois lados. Toda balança tem dois lados. Então você vai pegar aquela balança, lembra da figura da justiça? Um lado está o shampoo. O shampoo é um detergente. No outro lado está o nível de tratamento que ele possui. A maior parte do shampoo, o detergente pesa. E o tratamento vai lá para cima. Porque o shampoo é para limpar, é um detergente. Entenderam essa diferença? Aí olha só, coloquei na balança. Quando a gente criou isso aqui, que é a união de um higienizador com suplemento capilar, a gente colocou nessa balança tratamento. Você ainda vai ter a higiene desse fio, mas você vai garantir tratamento. Aí depois disso, nós adicionamos nessa fórmula toda, nesse mix todos. Lembra que eu falei de um produto chamado 4 Deep Types? Então o 4 Deep Types vai vir aqui e vai reconstruir tudinho. Ele vai ser absorvido, ele vai preencher todinho os buraquinhos do cabelo. Preenchendo tudo isso, a partir daí eu faço o que eu desejar no fio. Faço um alisamento térmico, uma progressiva, uma descoloração, uma cor. Mas eu já garanti para o fio o resultado que ele precisa de absorção, de tratamento. Lembra que eu falei do tamanho molecular de 400 a 800 Daltons com eficácia? É esse produto que eu falei para vocês usarem antes de fazer os loiros ou durante o procedimento de loiros. Outra coisa que vai acontecer hoje, que eu falo que já é uma tendência de agora para o futuro, é o quê? A tendência das pessoas ficarem com fio, menos cabelo. Então a tendência é a alopécia, né? As pessoas podem ficar careca por conta de esquecerem que isso aqui é extensão de pele, né? Então a gente muda a cor do cabelo, eu quero mudar a forma, quero mudar a cor, quero hoje ser loira, morena, vermelha, tal. E a gente esqueceu que o couro cabeludo é vivo. E o fio não. A gente esqueceu que é uma célula viva. Então a gente parou de cuidar do couro cabeludo como a gente cuida hoje de uma pele, como a gente cuida de uma olheira, como a gente cuida de uma ruga. A gente se preocupa tanto com as gordurinhas do nosso corpo e esquece de cuidar de uma parte essencial, que é o teu couro cabeludo. Imagina você careca agora, é legal? Não é. Mas se a gente não cuidar do couro cabeludo, imagina você ficar sem cabelo, né? Por quê? Uma gordurinha não tá legal, você faz uma lipo. A pele não tá legal, faz um lifting, né? Mas sem cabelo, não existe solução para sem cabelo. Concordam comigo? Então olha que interessante. Eu vou usar 2 produtos para melhorar isso. Então quando eu cuido do couro cabeludo, eu estou cuidando da terra, é do plantio, é da onde o fio de cabelo se forma, é da onde ele nasce. Eu vou usar o Detox Energize, que é o nosso produto que vai fazer essa limpeza do couro cabeludo, ele vai tratar, ele vai higienizar, ele vai melhorar o nascimento, o crescimento, o fortalecimento desse fio. Depois disso, existe um produto que o pessoal está comentando, Takai, DPG Active, está fazendo nascer o cabelo, está fazendo crescer o cabelo aqui na minha região. Obrigada, esse aqui é o meu queridinho, tá? Eu amo tudo que a gente lançou,
mas esse é o meu queridinho, porque ele faz nascer e faz crescer e ele é anti-queda. Então o DPG Active é fantástico, experimentem. Faz nascer, faz crescer. Então você imagina que eu tô cuidando da terra e tô pondo adubo para a planta crescer, ok? Depois disso a gente criou 2 tipos de finalizadores. Um chama-se Be Free, seja livre. Livre de tudo. Use um Living, que é um hidratante reconstrutor, que vai te dar facilidade no dia a dia, facilidade em escovação. Você pode usar o Be Free, ele também aqui contém os ativos, os aminoácidos, do jeito que eu expliquei para vocês, para escovar os fios, para tratar os fios, antes de ir para a praia, antes de entrar na piscina. Ele é maravilhoso. Esse Living, eu amo explicar sobre ele, porque a gente criou 2 tipos de finalizadores. Um é um Living em forma de creme, outro é Living que é semelhante a óleo. A união dos 2 dá o acabamento perfeito para o fio de cabelo. O Be Free, ele devolve tudo que o cabelo precisa na massa interna. O OMG Oil, que é Oh My God, né? Oh meu Deus, óleo, maravilhoso resultado para você, ele dá o acabamento. Ele devolve os ácidos graxos que a cutícula precisa. Então muitas vezes quando você escova um fio, não tem hora que você fala, nossa, esse fio ficou seco. Ah, esse fio parecia que faltava uma graxa. Então a OMG Oil ele vai devolver essa graxa para o fio. Já escovou o cabelo? De repente você usou um silicone e faltou a massa, o deslizar, a sedosidade. Então é o Be Free que vai oferecer isso para você. Aqui eu falei um pouquinho dos nossos tratamentos, falei um pouquinho sobre os nossos loiros. E é uma rápida, né, transmissão ao vivo. A gente vai estar aqui dentro da Academia Pimenta Linda, trazendo mais conhecimento para você, levando a ferramenta, levando a técnica, levando tudo que você precisa para você trabalhar cada vez melhor, para você levar o melhor. Eu estou aqui hoje dividindo conhecimento com vocês. Sinto um pouco a falta, né? Estando aqui na câmera, né? Eu amo pessoas e todo mundo me faz muitas perguntas, né? Eu adoro esse bate-papo. Então eu vou estar lendo os comentários. Isso vai acabar gerando informações para as próximas aulas. A gente vai estar entrando aqui com cronograma de aulas, com transmissão ao vivo. Depois vocês vão conseguir assistir essa transmissão via Face. Depois o Pimenta Linda tem um acesso especial para quem quiser participar e continuar assistindo a grade de cursos. Nós vamos oferecer aqui cursos de colorimetria, né? Inicial, mediano e avançado. E um pouquinho antes da gente encerrar, vou fazer só vou responder um pouquinho mais do comentário de vocês. Pessoas do Texas, né? Você deu curso no Texas? Dei cursos no Texas. Eu vou assistir, na verdade. Fiz curso de formação técnica então, lá. Aí tem Legal. gente aqui do Texas perguntando. Nossa, então, assim... Que ótimo. Agora, tem uma pergunta muito legal que são tantos que eu não tô achando mais, gente. Ela tá perguntando exatamente como tirar as patinhas e as alturas de tom, como fazer uma correção, por exemplo, como quando tem uma raiz mais escura e tá aquele código de barras. Perfeito. Né? Então, assim, é uma pergunta muito boa, achei muito pertinente. Com antes certeza. de você encerrar. Né? Fazer, né não, chefe? Tá bom, pode ser então. Então, gente, tacar essas áreas. Vamos lá. Essa pergunta, na verdade, é que se a gente estivesse falando aquela hora do apagar a raiz, é aí. Então tá bom. Olha que legal, é mais uma que vai entrar para minha grade, tá, gente? Eu já falava da zebra, já falava do tigre, da onça e agora falaram do código de barras, que eu amei agora. Vamos lá. Quando acontece o código de barras, que você fica aquela faixinha laranja ou aquelas pontinhas, aquelas manchinhas, vocês vão trabalhar com base. Lembra que eu expliquei a base? Num curso de colorimetria, a gente até vai indicar os tons ideais para vocês trabalharem, tá? Não sei, hoje a gente pode falar de marca ou ainda não, depois eu tenho umas marcas para indicar. O Cirilo com certeza vai dar esse suporte para vocês e passar quais tons corretos que vocês vão estar usando. Mas olha só que interessante, minha raiz aqui, ó, não sei se é fácil de enxergar, minha raiz é um 4. Vamos imaginar, como a minha raiz é um 4, eu vou abaixar aqui para vocês poderem enxergar aqui, tá? Gente, eu não tenho piolho, eu tenho caspa, mas a minha raiz é um 4. Deu? Deu pra pegar? Deu? Aqui? Perfeito? Então, meu cabelo é um cabelo numa altura de 4, correto? Sendo assim, o meu cabelo numa altura de 4, como que eu vou apagar
o código de barra, como que eu vou apagar as manchinhas e as oncinhas. Aí a gente vai definir pela altura de tom. Meu cabelo é 1/4, é com 1/4 que eu vou apagar essa raiz. Olha que interessante. Então a minha dica agora é assim. Então eu vou usar 4 e eu falei que seria o x de 10. Se minha raiz fosse 5, eu usaria o 5. Se a minha raiz fosse um 6, eu usaria o 6, ok? Vamos falar um pouquinho de diluição. Vamos fazer de conta que a marca de coloração que eu uso, a diluição dela é 1/1, ok? Então a marca que eu uso, eu vou usar 20 gramas de cor com 20 ml de água oxigenada de 10 volumes. Só que no momento que você vai apagar a raiz, o que você vai fazer de diferente do que você está habituado a fazer em diluição? Então eu vou apagar o código de barra, eu tenho que sumir com aquele alaranjado. Qual é a diluição que você vai fazer agora? Você vai diminuir um pouquinho da quantidade de água oxigenada na hora de apagar a raiz. Eu estou acostumado a usar 20... Takai, com 20 gramas apaga uma raiz? Sim, porque 20 gramas você não vai passar no cabelo todo. Você vai passar somente onde está o código de barra e as manchinhas. Então eu vou usar 20 gramas da cor 4, aí você vai pôr 15 ml de água oxigenada de 10 volumes. Beleza? Numa marca que é 1/1. Takai, a marca que eu uso é 1/1,5. Não importa. Faça essa diluição. Reduz ainda mais a água oxigenada. Por quê? Qual é a cor? O pigmento está onde? O pigmento está no tubo da coloração. A água oxigenada serve para revelar este pigmento. Então, quando eu faço essa mistura e diminuo a água oxigenada, eu potencializo a minha cor. O cabelo já está descolorido, já está com a cutícula aberta, prontinha para receber o pigmento. Então, quando eu faço e reduzo a quantidade de água oxigenada, eu aumento a minha quantidade de pigmento. E aí você vai apagar com esta fórmula o código de barra, aquela raizinha que sobra aquele alaranjadinho naquela raiz, as manchinhas e as oncinhas. Só passe na raiz toda, daqui até a nuca, se você manchar a cabeça inteira. Do contrário, só apague aonde manchou. Combinado assim? Vocês conseguiram tirar essa dúvida? Então, cabelo meu é 4, vou usar 4. Se o cabelo da tua cliente é 5, vou usar o 5. Se o cabelo da tua cliente é o 6, você vai usar o 6. Com redução de AX. Então, você aumenta o percentual de pigmento, diminui o percentual de clareamento. Então, você vai ter muito depósito, muito pigmento e consegue apagar a raiz. Qual é a pausa? A pausa pode variar de 5 até 25 minutos. Você não lava enquanto a cor não pegar e não fazer parte do fio de cabelo, ok? Senão depois, lembra que eu falei da labareda? Se ainda tiver uma chaminha de fogo pegando ali, ele pode acender e voltar na cor. Falando um pouquinho para encerrar a parte de loiros, eu preciso ter alguns cuidados. E alguns deles são, na hora de você escolher o pó descolorante para clarear o fio. Gente, não escolha por instinto. Eu brinco muito que na nossa área, que nós somos cabeleireiros, nós brincamos muito por instinto. Nós trabalhamos muito por instinto. Eu acho que eu vou usar este, eu acho que eu vou usar aquele. Na nossa profissão, vamos tentar trabalhar com um pouquinho mais de precisão. Não vou dizer para você que você não vai errar. Não vou dizer para você que eu não erro. Eu erro também, e às vezes eu erro em curso também. Então eu quero dizer que nós, como seres humanos, nós podemos errar sim. Só que olha que interessante, como eu quero resultados excelentes, o que você vai fazer para errar menos? Teste de mecha. Já aconteceu diversas vezes de você fazer uma mecha e de repente você achar que na raiz vai um volume e no comprimento e pontas outro volume. Então, olha que interessante, no teste de mecha, você vai saber qual o volume com pó descolorante correto que você vai utilizar, ok? Eu sei que a partir de hoje vai surgir várias dúvidas. Aqui eu vou aproveitar algumas enquetezinhas para falar, para dar um pouquinho do gostinho do que é a aula de colorimetria, ok? Então, a aula de colorimetria você vai entender que o cabelo tem um ponto de partida, ele tem um caminho para ser percorrido e o ponto final é o teu ponto de chegada, é o resultado que você vai ter em cor. Então, isso é um pouquinho da aula de colorimetria. Então, a gente não vai mais ter bola de cristal para decidir que cor a nossa cliente vai ter. Essa é a nossa aula de colorimetria, que a gente tem 3 tipos de nível, que é o iniciante, né?
o médio e o avançado. Depois a gente tem aula de tricologia, depois a gente tem aula de química, aula só de cosmetologia. E aqui eu tô para agradecer imensamente, né, essa parceria, ao Pimenta Linda, porque por essa oportunidade de estar levando mais coisas para todo o Brasil. Pimenta Linda, essencial para você.